Porque teríamos um sermão depois da música celestial. Eu poderia passar o tempo ouvindo para sempre. Eu amo música. Muito obrigado. A música está no meu sangue. Meu pai foi diretor de coral por mais de 30 anos. Minhas irmãs, professoras de piano. Eu simplesmente amo música. Amém. Não haverá muita pregação no céu, mas haverá muita música. Sim, o coro celestial. Muito obrigado, Pastor Taylor, pela sua introdução tão gentil, e estou feliz em ver sua linda família. Louvado seja o Senhor. É um privilégio estar com todos vocês. Para aqueles que não estavam aqui na noite passada, é muito importante que vocês acessem online e ouçam. Você se beneficiará, você será abençoado. É uma necessidade que todos nós temos. Por favor, certifique-se de que você assista à primeira parte. Noite passada, enfatizamos por quê. É vital, absolutamente crucial para o nosso crescimento espiritual. Para entrar na presença de Deus com louvores, quantos de vocês estavam aqui na noite passada? Maravilhoso, louvado seja o Senhor. Os outros que não puderam vir, por favor, para sua própria bênção, acessem online e ouçam. Vamos inclinar nossas cabeças e orar enquanto continuamos. Pai no céu, com humildade, viemos à sua presença e agradecemos pelo seu amor. Agradecemos por Jesus e agradecemos pelo sábado. Obrigado pela sua promessa de estar em nosso meio. E agora, Pai, oramos para que você seja aquele que fala, porque somente você pode tocar corações. Somente você pode mudar. Somente você pode salvar. Então, por favor, abra o mundo e que sua palavra retorne com grandes resultados para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Falamos sobre entrar na presença de Deus com louvores e dissemos: santificado seja o teu nome. O que significa santificado seja o teu nome? O que significa a palavra santificado? Alguém sabe? Significa santo. Estou certo. Como você pode ir a Deus e dizer que o seu nome seja santo? Ele é santo. Como você pode dizer: ó Senhor, por favor, seja santo? Deus já é santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Eles não cantam santo, santo. Os anjos o louvam e sua santidade é tão grande. Sua graça e seu poder fazem com que os anjos tenham que se cobrir. Você se lembra? Eles não têm 6 asas para a velocidade. Eles têm 6 asas para se cobrir na presença de Deus. Deus é santo. Ele não precisa de você para torná-lo santo. Então, por que dizer santificado seja teu nome? Alguns de vocês me ouviram pregando e eu conto uma história online que infelizmente é uma história real. Você sabe, eu tinha uma motocicleta. E, a propósito, para aqueles que me entendem, eu amo motocicletas. Minha motocicleta nunca ficou. Eu acho que Deus vai me deixar levar a motocicleta para o céu. Então eu peguei minha motocicleta, era uma Honda Nighthawk 750cc de 4 cilindros. E isso, eu peguei minha moto. Para visitar uma família que não me impressionou muito, cheguei à igreja, meu primeiro sábado naquela igreja, e a senhora veio até mim e ela tinha uma voz sagrada. Você ouviu a história de alguma forma online? Ele disse: pastor, eu te amo tanto. Eu disse: como você pode me amar? Eu acabei de me mudar para cá ontem. Você nem me conhece. Como você pode conhecer alguém e eu te amo? Eu não estou com pressa de dizer que amo alguém se eu realmente os ame. Eu apenas digo que Deus te abençoe. Deixe-me orar por você. Eu não vou dizer que te amo. Eu digo isso para minha esposa. Eu digo às pessoas que conheço há um tempo e que eu amo. Eu me importo com as pessoas. Mas dizer que eu te amo é um caminho até eu chegar lá. Com licença. Minha voz é terrível. Eu fiz 3 cirurgias nas minhas cordas vocais. Se eu perder minha voz, ninguém fica feliz, exceto minha esposa.
Então a senhora disse: pastor, eu te amo tanto. Eu não disse eu também te amo porque não queria mentir. Eu disse: Deus te abençoe. E então ela vai e fala com um ancião e diz: eu também te amo. Eu disse: cara, essa senhora ama todo mundo. E então ela orou. E quando ela orou: Senhor Jesus, obrigado. Sua recompensa será grande no céu. Assim ela disse, um tom mais alto: Senhor Jesus, nós te amamos. E eu disse: por que ela falaria assim? Quando você ora, precisa ser natural. Você não pode fazer orações bonitas. Deus aprecia orações honestas. Você sabe a diferença entre orações bonitas? Algumas pessoas escrevem a oração e depois a leem tentando impressionar. Você pode impressionar, mas não pode impressionar a Deus, a menos que seja com um coração humilde. Você me segue, então por que ela fingiria ser santa? Eu não gosto de pessoas santas, eu gosto de pessoas normais. E então eu disse que há algo errado. As pessoas não tentam mostrar algo a menos que sintam falta disso. Eu disse que há algo errado com essa santa, você sabe. Ou ela é Maria de alguma forma. Ou ela esconde algo e quer que as pessoas acreditem que ela tem o que não tem. Então, eu disse: vou vir e visitar você e sua família. Seremos tão abençoados e tão felizes. Será a alegria de nossas vidas para sempre. E sempre eu disse amém, ok. E peguei minha bicicleta e subi na bicicleta e liguei para ele: estou indo. Venha, ok. Então eu faço um passeio pelo campo, estradas agradáveis, eu chego lá: muito obrigado, pastor. Eu realmente aprecio isso e... Então eu vou lá e bato um pouco mais na porta e... céu. Eu bato um pouco mais na porta. Ela sai e diz: pastor, estamos tão felizes que você veio nos ver. Nós te amamos, ok. Então conversamos, oramos e eu fui embora. Quando eu fui embora, eu esqueci que debaixo do tanque há uma válvula que você gira para ligar e desligar o gás. E estava desligado. Então minha bicicleta andou por 2 quadras e parou porque o gás do carburador acabou. Então minha bicicleta parou e eu não processei. Era uma bicicleta nova. Eu não entendi por quê. Não funcionava. Então, tentei ligar a bicicleta até que a bateria acabou e não percebi que precisava abrir a válvula. Então aqui estou eu, voltando para casa. Mas eles não sabem que estou voltando porque eu acabei de sair e não ouvem a bicicleta, pois estou andando. Quando cheguei à porta, não havia céu na casa, era o inferno. A besta do Cordeiro do Apocalipse se tornou a besta do Apocalipse. Instantaneamente, em vez de um cordeiro, havia chifres. Você sabe do que estou falando. Não estou falando deles. É apenas uma figura de linguagem. Não havia amor. Eu te amo, marido. Era xingamentos e gritos e palavras ruins. Você é estúpido. Eu não consigo nem dizer as palavras. Em branco, em branco, em branco. Você. E ela o empurrou e ele a empurrou de volta e eles estavam brigando. E quando percebi isso, saí devagar para que eles não me vissem e não soubessem que eu sei. E enquanto eu saía devagar, ele a empurrou na porta e a porta se abriu. E ela diz: pare de me empurrar. E então ela me vê. Pastor, você voltou. Isso é a triste realidade de nossas vidas. E não é apenas ela. Sou eu e você. Sou eu e você. Quando nos mudamos para nosso primeiro distrito na América, foi antes de termos qualquer coisa e não tínhamos móveis. Finalmente compramos nossa primeira casa e tínhamos nossa primeira casa, mas não tínhamos móveis. Então, o que eu fiz? Você se importa se eu colocar meu casaco aqui ao seu lado? Espero que meu casaco receba um pouco de música de você. E assim compramos nossos primeiros móveis. E eu sou pobre demais para comprar coisas caras e rico demais. Pobre demais para comprar barato e não rico o suficiente para comprar caro. Então comprei os móveis bem no meio
E eu me lembro de minha esposa e eu caminhando e olhando pelas lojas. Ashley Furniture, você sabe, isso e aquilo, todas as lojas de móveis. E finalmente conseguimos algo que não era barato, mas também não era caro, bem no meio. Eu olho para nosso primeiro sofá novo, pego as coisas e a caixa, abro e instalamos, e ela adora, e todos os móveis da sala de estar e do quarto, e eu estou olhando, e minha esposa olha para nossos primeiros móveis nos EUA, e eu estou feliz. E se você me conhece um pouco, sou muito exigente demais. Basicamente, as coisas precisam estar em ordem. Se você pegar minhas coisas, coloque de volta onde você as encontrou. Não, deixe lá, coloque de volta. Se você colocar de volta, não deve ser assim. Tem que ser organizado, suave e bonito. Sou exigente. Então, aqui estamos. Minha esposa diz: querido, compramos móveis para quê? Não é nosso objetivo convidar os membros da igreja para ensiná-los a orar e iniciar grupos de oração? Sim. Então, convide-os. Ok. Então, eu convido todo mundo na sexta-feira à noite e compramos os móveis na quinta-feira à noite. Móveis novos de um dia. E eles vêm e há uma senhora que estava divorciada e tem um menino que não se comporta e estava chovendo muito e nossa entrada estava quebrada. Então, lama, buracos e água, e eles vêm e essa criança não tira os sapatos, e com os sapatos sujos vindo da chuva, pula no meu novo sofá e começa a fazer isso no sofá. Foi o fim do mundo. Quando fico chateado, minhas orelhas ficam vermelhas. E instantaneamente vermelho. E minha esposa vê e diz: querido, venha para a cozinha. Não, venha para a cozinha. Eu vou para a cozinha. E ela diz com as orelhas vermelhas: você está bravo. Eu disse: você não vê, a mãe não vê a criança. Ela diz: querido, você ama seu sofá ou aquela criança? Eu disse: eles não estão conectados. Ela diz: tudo está conectado. Eu disse: ambos. Ela disse: você não pode amar os dois. Você precisa amar algo mais. Eu disse: você quer que eu diga isso? Ela diz: querido, quem você vai levar para o céu? O sofá ou a criança? Eu disse: me deixa em paz. E ela diz: querido, o que você deve fazer como pastor? Você não deveria representar Cristo para essas pessoas. Eu disse: querida, pare de pregar, eu sou o pastor. Ela diz: então seja. E eu disse: querida, vamos lá. Ela diz: saia, ande e ore no jardim até que você possa mostrar o caráter de Cristo. E então volte para essas pessoas e ame-as como Jesus as ama. Mas ela estraga meu sofá novo. Ela diz: deixe-o ser estragado, de qualquer forma vai queimar no fogo. Eu estava com raiva, meu estômago estava se mexendo e meu corpo todo fervendo. Eu saí e você sabe, borbulhando. Por que eles fazem isso? Ela não vê a criança, ela pode disciplinar a filha. E eu estou andando de um lado para o outro e então começo a orar e vou para o jardim e começo a orar e me acalmo. Diga: Jesus, você poderia me ajudar a amar essa criança, porque é impossível amar essa criança. E enquanto estou orando, você poderia me encher com sua presença, com seu espírito, na medida em que eu saiba amar, como você ama, e mostrar o caráter de Cristo em minha vida. E depois que eu oro e convido Deus para o meu coração e me acalmo enquanto caminho pelo jardim, vejo os tomates e amo jardinagem. Você pode pensar que eu sou louco. Eu falo com meus tomates. Eles não me respondem, mas mesmo assim. E então eu colho alguns tomates cereja e volto para casa. Vou até a criança, dou um abraço e dou tomates a ele. Depois que eles saem, a esposa diz: estou orgulhosa de você. E eu digo: querida, eles estragaram nosso sofá de um dia. Ela diz: não se preocupe com isso. Amanhã à noite eu vou cuidar disso. Sábado à noite, após o pôr do sol, ela limpou o sofá como se nada tivesse acontecido. No próximo sábado, eu vou à igreja e a senhora vem até mim, a mãe da criança. E ela me abraça e começa a chorar. E ela diz: desde que meu marido me deixou,
Essa criança vai até o pai e o pai a mimou, comprando presentes porque o pai é rico. E ele volta para casa e eu tenho que disciplinar e educar. As crianças amam o pai e a criança diz que eu não sou uma boa mãe. E ela diz que nem sabe o que fazer e como ser mãe e pai ao mesmo tempo. Disciplinar, amar e educar. E ela diz, eu luto muito. E todo mundo na igreja grita com a criança. E a criança até odeia vir à igreja porque todos gritam com ele. E ela diz, você é um homem de Deus. Eu disse, é melhor você falar com minha esposa. Ela diz, eu te amo e te respeito. E eu sempre confiarei em você e o seguirei, porque você mostra Cristo em seu comportamento. Você não gritou com meu filho. Você deu tomates a ele. Santificado seja o teu nome em grego. Não é hagios. Isso significa que seu nome seja santo, santo. É hagios, que significa que seu nome seja santificado. Na minha vida, Deus não precisa de você para torná-lo santo. Ele já é santo, 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 santo. Mas as pessoas não conhecem Deus. Elas conhecem você. Você, a Bíblia diz, é uma carta aberta. Estou certo. Você é o espetáculo do universo. As pessoas, os vizinhos, os colegas de trabalho, as pessoas do mercado, eles os observam. E o maior argumento contra o cristianismo não são as doutrinas, mas os cristãos. Não há melhor evangelista, o evangelismo. Que devemos fazer estudos bíblicos, essa é a grande comissão, mas não há melhor evangelismo do que Jesus vivendo em nossas vidas. Quando as pessoas veem você e não veem bondade, humildade, amor e compaixão e todas aquelas características que são o fruto do Espírito, se elas não veem isso, então você pode ter as doutrinas, mas não santifica Deus. Na verdade, você o desonra. Quando tivemos evangelismo, eu fui até os vizinhos daquela família e os convidei para o evangelismo e todos me disseram, não vamos à sua igreja. Eu disse, todo mundo diz isso por quê? E eles disseram, se todo mundo for como essa família, nós, vizinhos, os odiamos. Você entende o que estou dizendo? Imagine se todos na igreja mostrassem o caráter de amor e compaixão de Cristo. Nossa igreja deveria estar cheia. Estou certo. E o que você faz? Dizemos que não é minha culpa, é da diretoria, é daquela irmã, é daquele irmão. Não, é você, é você. Só porque você diz que é outra pessoa, significa que é você. Porque se não fosse você, você diria que sou eu. Você me entende? Quando você diz, sou eu, é quando você está bem. O espírito do profeta diz que quanto mais nos aproximamos de Cristo, pior nos sentimos sobre nós mesmos. Porque quando nos comparamos com as pessoas, podemos nos sentir bem. Mas quando nos comparamos com Cristo, percebemos como pecadores somos. Se você se sente bem, você está longe de Cristo. Porque quando você se aproxima de Cristo, você diz, sou eu, ó Senhor, em necessidade de oração. Não, meu irmão, não. Você conhece a canção, sou eu, ó Senhor, em necessidade de oração. Não, meu irmão, não, minha irmã, mas sou eu, ó Senhor. Você conhece a canção, Por favor, se puder para o segundo serviço, cante mais algumas músicas. Então, voltando. Santificado seja o teu nome. Significa muito simples. Senhor, por favor, deixe-me te honrar. Deixe-me te santificar através do meu comportamento. As pessoas que me veem, vejam Cristo em mim. Nós vamos à igreja, eu me lembro, eu vou e estou no estacionamento. E um dos meus muitos membros diz, bom dia, pastor, feliz sábado. E eu digo, feliz sábado para você também, meu irmão. Eu disse, como você está? Ele diz, estou bem. Eu disse, louvado seja o Senhor. E sua esposa, boa, família, boa, trabalho, bom. Eu disse, cara, você já está no céu. Ele disse, graças a Deus. Eu disse, aleluia. Ele diz, pastor, podemos falar? Ele chega e diz, pastor, minha esposa me deixou. Eu disse que estava bem. Ele disse, bem, não queremos dizer isso, é o que dizemos. Eu também perdi meu emprego. Como está seu trabalho? Você disse, bom, pastor. Ninguém está feliz, pastor. Não deveríamos parar.
ser falsos e nos tornar reais. Não deveríamos apenas dizer: Senhor Jesus, venha ao meu coração, eu preciso de você. A maneira de mudar esse comportamento não é lutando contra ele. Você nunca terá o poder de superar Satanás por conta própria. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo. Em Cristo. Você precisa estar em Cristo, porque você não luta contra carne e sangue, mas você luta contra poderes nos lugares celestiais. Você se lembra, para lutar contra algo que está no céu, você precisa estar no céu. Caso contrário, não há luta, você perde. Você precisa estar em Cristo. Eu me lembro que gosto de sapatos brilhantes. Não suporto uma mancha nos meus sapatos. Quero dizer isso. Desde que eu era criança, toda sexta-feira eu brilhava meus sapatos e depois olhava para os outros da família. Minha mãe e eu brilhávamos todos os sapatos. Eu não suportava uma mancha neles. Então eu estava em Bucareste. Você não entende o que isso significa. Durante o comunismo, o transporte comum, o transporte público era uma loucura. As pessoas entravam no ônibus ou no bonde e não havia espaço. O ônibus estava lotado como sardinhas em uma lata. Sem espaço você não conseguia nem se mover. Então as pessoas entravam pela porta e se agarravam a uma barra que estava no meio da porta e ficavam penduradas do lado de fora do ônibus como um aglomerado. Se você pesquisar no Google, verá fotos e pensará que é impossível. As pessoas literalmente ficavam como um aglomerado do lado de fora do ônibus, penduradas nas portas, segurando uma barra. Havia pessoas que ficavam em cima do para-choque traseiro e assim o ônibus se movia muito devagar. Era perigoso. E nessa situação, eu entrava no ônibus e as pessoas pisavam nos meus sapatos e eu dizia: pare, você não vê que eles estão brilhantes? E as pessoas diziam: olhe ao redor, está lotado, as pessoas vão pisar em você. Não, não em mim. E então eu limpava meus sapatos e descia e alguém mais pisava e eu dizia: pare. E eu disse ao meu pai: estou orando por paciência. E quanto mais eu oro, mais irritado eu fico. Já aconteceu com você? Você ora e ainda não consegue a vitória? E meu pai disse: você não consegue a vitória tentando conseguir a vitória. Quanto mais você tenta ser paciente, mais irritado você fica, porque você foca no pecado. Meu pai disse: a maneira de você conseguir a vitória, o espírito de profecia diz, a Bíblia diz que somos transformados ao contemplar. O espírito de profecia diz, aos pés da cruz, enquanto nós, à medida que contemplamos Jesus e seu caráter e sua cruz, somos transformados à sua imagem, porque Ellen White diz que aquilo em que sua mente se concentra, é isso que transformará a sua mente. Se você se concentrar em política, você vai estar fervoroso por política. Se você se concentrar em música, esportes, negócios ou sua namorada, o que quer que você se concentre, é isso que você vai querer mais. Portanto, se você realmente quer obter vitória, não comece a se concentrar no pecado e lutar contra o pecado. Você começa a se concentrar em Cristo, porque quanto mais você preenche sua mente com Cristo, menos espaço você tem em sua mente para outras coisas. Quanto mais você conhece e ama, menos amor e tentação você tem por outras coisas. Quanto mais você o ama, menos você ama as outras coisas. A maneira de obter vitória é encher-se da presença de Deus a ponto de Satanás não ter mais espaço. Então meu pai me disse para parar de tentar ser paciente e começar a tentar ser cheio de Deus. Ele disse para chamar Deus, convidar sua presença, buscá-lo, desejá-lo, passar tempo em oração, passar tempo em estudo. Quando você estiver no ônibus, passe tempo orando e você verá que Satanás não tem espaço. Então eu comecei a fazer isso e as pessoas pisavam em mim e eu nem pensava nisso. E eu me lembro de as pessoas pisando em mim e eu disse: tudo bem, deixem pisar, estragando meus sapatos. E ninguém pisou mais nos meus sapatos. É como quando eu estava: por favor, não pise, todo mundo pisou. Quando eu disse: tudo bem, vá em frente, ninguém pisou. É como se Satanás dissesse: não funciona mais, precisamos de uma nova tentação. Você entende? Pessoal, santificado seja o teu nome é a oração que você deve dizer todos os dias. Senhor, por favor, encha-me com a sua presença, pois sozinho não posso te santificar. Deixe-me te representar diante de um mundo caído. Em uma sociedade, pense nisso,
Em uma sociedade onde todos, não todos, mas a maioria das pessoas é egoísta, centrada em si mesma. As pessoas se preocupam consigo mesmas, as pessoas se odeiam, há tanta divisão. Representar Cristo na medida em que você demonstra amor, humildade, compaixão e cuidado. Isso é algo diferente, não é? É o que Jesus orou. Eu oro para que eles sejam um, assim como o Pai e o Filho são um, em perfeita unidade, para que eles possam ser um. Então o mundo saberá que estes são meus povos em uma sociedade que é egoísta e odiosa. Ter pessoas que mostram amor, unidade, compaixão e paciência. E você me segue, isso mostra o caráter de Cristo e honra a Deus. E esse é o melhor evangelista. Essa é a oração. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Sobre o que ele está falando. Segunda vinda. Não, responda. É uma pergunta complicada sobre o que Jesus está falando. Venha o teu reino. Não é no tempo futuro. Na gramática grega é um tempo presente contínuo que mostra uma ação repetitiva no presente. Basicamente, isso significa que Jesus diz que o seu reino venha. Agora, o que Jesus disse a Zaqueu, hoje meu reino entrou em sua casa. Você sabe o que isso significa. Você sabe o que isso significa. Eu era jovem, tinha muitas ideias. E quando não tinha nada para fazer, eu fazia coisas. Por exemplo, eu fui ao pastor no sótão dele. E com um fio, era como algo acima do fogão, como temos essas coisas hoje para vapor, você sabe? Mas era um motor ou um filtro, era apenas um buraco no sótão, no telhado, no teto, você sabe? E então, eu tinha um fio e um gancho e tirei a tampa da sopa dele. E então, do sótão, eu despejei 2 mãos de sal na sopa do pastor. E então, eu coloquei a tampa de volta. Ele chega em casa, ele come, ele diz, querida, a sopa está terrível. Ela diz, se você não gosta, cozinhe para você mesmo. Ele diz, querida, prove. Ela prova, a esposa do pastor, e diz, está terrível. Nunca fiz isso, consigo explicar. Então ela cozinha novamente. Eles saem para o quintal da frente. E eu coloco mais sal. Ela volta e diz, o sal está ruim. Ela joga o sal fora. Ela cozinha novamente, mas eu não tenho mais sal para colocar. Então, o que eu faço? Eu pego areia e despejo areia na sopa deles. E, eventualmente, ela ouve barulho no sótão e eu sou pego. Eles chamam meu pai e minha mãe começa a chorar. Esse garoto é louco. Recebemos uma ligação por dia. Às vezes, 10 ligações por dia. Esse garoto nunca vai mudar. Esse garoto perdeu a cabeça. O que meu pai fez? Ele pega minha mãe e diz, não se preocupe, querida. Calma, ele é igual a mim. Então meu pai me chamou, me deu um abraço e disse, eu fiz o mesmo, só que nunca fui pego. E então ele diz, meu pai orou por mim e me perdoou. E eu estou orando por você e te perdoo. E então meu pai diz, você pode imaginar que estou orando por você todos os dias. E Deus responde a essas orações. Você pode imaginar quando Deus vai mudar tudo isso, toda essa criatividade. E toda essa energia você pode imaginar. E ele diz, porque estou orando por você e eu te amo. E então ele diz, eu quero que você saiba, em nossa casa você sempre verá o amor de Jesus. Em nossa casa você sempre verá o quê? O amor de Jesus. Ele diz, eu quero que você saiba, quando você voltar para casa você está seguro. Este é o céu, este é o céu, este é o céu. E ele sempre me dizia todos os dias, filho, este é o seu céu. Você encontrará a melhor comida, o melhor amor, perdão, graça. Você pode voltar para casa sempre. Você pode falar comigo sobre qualquer coisa que fez, porque encontrará perdão. Eu me lembro que tinha um objetivo de acertar com bolas de neve todo mundo que usasse um chapéu. Não havia ninguém, professores ou amigos, que tivesse um chapéu que não fosse atingido. Basicamente, eu fazia as bolas de neve e acertava o chapéu. Fiquei tão bom que conseguia acertar qualquer chapéu. E o professor de francês, me viu e se agachou e a bola de neve foi para a janela da escola e quebrou a janela. Então, o diretor chamou minha mãe. Minha mãe começou a chorar quando meu pai chegou. Ela disse, eles nos chamaram para ir à escola. Seu filho quebrou a janela.
Meu pai vem, me dá um abraço e diz: eu acertei o professor com 2 bolas de neve. Ele diz: eu nunca quebrei uma janela. Mas filho, o que acontece quando você comete um erro? Eu disse: eu recebo perdão. Ele disse: você recebe perdão. Não é lindo? Eu disse: por quê? Porque casa é o céu. Eu disse: eu sei. Eu sei que você me ama e me perdoa, porque você também fez isso. E Deus te perdoou e você me perdoa. Sim, filho, porque eu quero te mostrar como Deus é. Você não conhece Deus, mas me conhece. Eu quero que você veja Deus. Uau! Ele diz: eu vou fazer isso. O quê? Ele diz: eu vou te ajudar a consertar. Nós vamos juntos e consertamos juntos, porque você não pode fazer isso sozinho. E eu te amo, então vamos consertar juntos. Não é lindo? O lar é o céu. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. E mais, cada família cristã fosse o céu na terra. E se sua oração fosse: Senhor Jesus, venha com seu reino no meu coração hoje. Eu quero que seu reino se mova aqui. Eu quero que seu reino se mova na minha família, na minha casa. Eu quero que seu reino se mova na minha igreja. Eu quero que as pessoas ao redor vejam que nesta terra terrível há um lugar como o céu. Porque se você não experimentar o céu hoje, não o experimentará amanhã. Você precisa viver aqui como no céu. É por isso que Jesus orou: eu não oro para que os tire da terra, mas para que eles estejam aqui, mas não da terra. Paulo diz que somos cidadãos do céu. Você se lembra? Não deveríamos mostrar o céu na terra? Em uma sociedade que passa por tanto estresse, tanta tensão e tanta dor, não deveríamos mostrar que temos Deus? Eu me lembro especificamente, você provavelmente ouviu a história, sabe, da senhora em Cuba. Quantas pessoas sabem disso? Sim, a senhora. Eu fiz evangelismo. Estive em Cuba muitas vezes. Na verdade, não faz muito tempo. Recebi uma ligação. E o governo, em vez de dar a eles é uma proporção, é um cartão. E eles cortam. Todo dia, o pedaço que o governo dá a eles, costumava dar 1 pão por semana por família, agora dá 1 pão por dia. Agora dá 2 pães por semana e eles não têm comida. 10 litros de gasolina a cada 3 meses por família. Terrível. Então eu recebi uma ligação. Não temos mais comida para os alunos do seminário. E eles são pessoas absolutamente preciosas, trabalhando duro, pregando, com afinco, fazendo tudo o que podiam fazer. Então aqui estou eu em Cuba fazendo evangelismo. E as pessoas vêm, centenas, multidões, em frente às janelas, ao redor, nos corredores, e eu digo ao pastor: você fez um bom trabalho na divulgação. E o pastor disse: infelizmente não fizemos. Eu disse: de onde vêm esses visitantes? E o pastor diz: aquela senhora. Eu disse: aquelas senhoras? Ele diz: não, aquela senhora. Então eu vou até ela. O que você diz a eles? Ela diz: não é o que você prega ou diz, é o que você faz. Eu disse: ok, o que você faz? Ela diz: não posso explicar, venha e veja. Eu disse: o que ver? Ela diz: amanhã às 2 horas venha à minha casa e você pode ver. Então eu levei o pastor. Eu não vou sozinho à casa dela, eu levei o pastor. A casa dela era como da primeira fila do coro até aqui e da organista até aqui, menor que o closet da minha esposa, realmente pequena e como um galpão, realmente pequena e coberta com aço quebrado, que estava enferrujado, em péssimas condições. Ela era pobre, dizemos na Romênia, pobre brilhante. Você sabe o que isso significa, pobre brilhante? Quero dizer realmente, pobre quebrado. E ela tinha 2 beliches, uma com 3 níveis para as 3 crianças, uma com 2 níveis para ela e o marido e os avós em uma beliche, sabe? E então ela tinha uma mesinha redonda com 3 pernas que era feita à mão e um fogão de camping com um pequeno tanque de propano assim. Pobre. Esse era todo o mobiliário que ela tinha. E por volta das 2 horas, muitas crianças, 150, 250, 300, não sei, muitas crianças entraram no quintal. E ela disse: sentem-se, e todos se sentaram no chão. E todas aquelas, não sei, 200, 1 milhão, não sei quantas, eu não as contei. Muitas crianças, toda aquela grande multidão de crianças se sentaram no chão. E então ela se tornou. Alguém já assistiu aos Muppets. Programa Muppets. Você não deveria fazer isso, porque você assiste. Ok, então,
Nos Muppets, eles têm uma boca grande, grande, grande que vai de orelha a orelha. Quando puxam, toda a cabeça se move. Você sabe do que estou falando. Ela se tornou como um Muppet. Ela abriu a boca grande e disse: eu sou abençoada. E eu olho ao redor da casa dela e digo: como você acha que é abençoada? Eu tenho uma casa bonita. Eu tenho 3 carros e amo minha caminhonete. Você não deveria amar seu carro, mas eu amo. Eu amo minha F250, realmente bonita. E eu, você sabe, minha motocicleta, e eu tenho 3 freezers e 3 geladeiras e estão cheios. E eu não digo que sou abençoado. Na verdade, às vezes eu até reclamo. Você já reclamou. Não responda. Ok. E ela não tem nada. E ela diz: eu sou abençoada com uma boca grande. E eu olho para ela e digo: essa mulher é louca. E eu digo: por que você acha que é abençoada? Ela diz: eu tenho um emprego. Os vizinhos não têm. Eu ganho $14. Eu disse: quanto? $14, 4. $14. $14 por mês. $14 por mês. Ela não disse 40 mil. Ela não disse 4 mil. Ela não disse 400 ou 40. Ela disse 14. E eu estou em choque. E ela diz: Deus quer que eu seja uma bênção, que eu seja o céu, que eu seja um exemplo, que eu seja a luz, o sal do bairro. Então, eu sou abençoada por alimentar todo o bairro, porque eles não têm comida. E ela disse: eu não posso comprar tudo, mas eu posso comprar arroz. E ela diz: eu alimento todo o bairro. E ela diz: eu me sinto feliz quando faço isso. Eu disse: senhora, como você pode alimentar o bairro? Ela diz: veja. E as crianças começaram a vir. E ela diz: me dê o papel. Eu disse: papel? Ela diz: me deixe fazer isso e eu explico. Então as crianças davam o papel. Ela colocava arroz, arroz, criança, todos recebessem arroz. Eles se sentaram, comeram, voltaram para pegar mais, pegaram mais, e ela servia arroz para todos, uma grande panela. E eu disse: você tem o suficiente sobrando para sua família. Ela diz: pastor, nunca acaba. Todo mundo come e todo mundo está feliz e sobra arroz. Também comemos. E eu disse: me fale sobre o papel. Ela diz: bem, as crianças brincam, as crianças nunca ouvem. Então eu quero que elas ouçam, porque as pessoas não vivem apenas de pão, mas vivem de qualquer palavra. Você se lembra? E qual é o benefício se eu lhes der este pão e eles perderem a vida eterna? Eu preciso dar a eles o pão espiritual. Mas eles não querem isso. Estes são ateus. Eles são comunistas. Alguns são católicos. Alguns são comunistas. Eles não ouvem. O que eu faço? Eu dou comida a eles. Quando eles veem a bondade e o amor de Jesus, eles ouvem. Mas como as crianças falam, eu digo a elas: se vocês conseguirem contar a história para seus pais e eles assinarem um pedaço de papel que se você lembrar da história, você pode voltar amanhã e comer arroz novamente. Então, as pessoas, quando as crianças vêm, elas têm que ouvir para que possam voltar amanhã novamente. E então, eu uso as crianças para evangelizar os pais. Elas vão para casa e contam aos pais a história. E os pais podem não me ouvir, podem não vir à minha igreja, mas eles ouvem as crianças, porque as crianças precisam voltar amanhã para comer arroz. Assim, eu ensino as crianças a Bíblia e as crianças ensinam os pais. E ela diz que está abençoada e diz para assistir. Eu perguntei o que assistir. Assim que as crianças terminaram de comer, ela contou a elas sobre, eu não lembro, Kumbaya e Noé. E você sabe, Daniel na cova dos leões e whatever. Ela ensinou a elas uma história e a canção Jesus me ama, isso eu sei, qualquer canção. Quando terminaram, as crianças foram até ela e começaram a abraçá-la e dizer: eu te amo, tia, eu te amo. Eu te amo. Eu disse: você vê, pastor? Ela diz: isso é o céu. Ela diz: estou tão feliz que posso alimentá-los e ensiná-los sobre Jesus. E então eles e seus pais vêm para a evangelização. Ela diz: Deus me usa para alimentar o bairro. E eu conversei com alguns dos pais que vieram e eles dizem: nós podemos ver Jesus nela. E se cada cristão, cada adventista, fizesse isso com os vizinhos. Imagine que você não tem arroz, tudo bem. Dê a eles um pão. Se você fizer 2 pães, ninguém vai recusar. Você me dá um pão, eu prometo que não recuso. Pão caseiro é realmente, realmente, realmente bom. Você não tem pão? Dê a eles um tomate. Você não tem tomates? Dê a eles biscoitos. Se fizer biscoitos, compre biscoitos saudáveis. Dê a eles algo.
Mas mostre a eles, Jesus, mostre que o céu pode estar em uma sociedade estressante e ruim. Ainda há céu. Mostre a eles como é o céu. Assim, eles desejariam essa alegria, essa paz e essa presença em suas vidas. Não vou passar pela história porque não temos mais tempo. Tenho apenas 5 minutos restantes. Mas você se lembra de eu contar a história do terremoto em 1977 na Romênia, quando o prédio inteiro, muitos prédios desabaram, muitas pessoas morreram. O prédio inteiro estava se movendo. Os vizinhos estavam gritando, descendo as escadas em ondas, descendo as escadas. E meu pai estava cantando, rocha eterna, fenda para mim, deixe-me me esconder. Meu servo, ele estava cantando. Minha mãe diz, como você pode cantar durante o terremoto? Ele diz, ei querida, Jesus está conosco. Se Deus está comigo, por que eu não cantaria? Se Deus quer que eu viva, eu vivo. Se Ele quer que eu morra, o que posso fazer? Ele diz, Jesus está comigo, estou feliz, eu posso cantar. E os vizinhos vêm e batem na porta. Senhor Goya, podemos entrar. Meu pai disse, por que vocês não descem as escadas? O prédio vai cair sobre nós. Por que vocês querem entrar no meu apartamento? Eu estou no prédio. E o vizinho diz que sabemos que Jesus vive na sua casa. Sabemos que o céu está aqui. Sabemos que o céu, quando as pessoas gritam no curso e assistem TV e música, podemos ouvir você cantando e orando. Você vai de vizinho em vizinho e dá mel, e dá tomates, e dá pão. Você ora com os vizinhos. Sabemos que o céu está na sua casa e Deus vive na sua casa. Este é o único lugar seguro. Quando George Muller da Inglaterra, você se lembra? Quando as bombas alemãs começaram a cair em Bristol, naquela cidade, quando as bombas caíram, pessoas de toda a cidade, incluindo as pessoas da Câmara Municipal, correram para o orfanato dele. Qual era o nome do orfanato? Edifício Ashley Down. Todos correram para aquele edifício. E ele perguntou a eles, por que vocês vêm ao meu edifício? E as pessoas, incluindo o prefeito, disseram, sabemos que Deus vive neste edifício. Não deveria ser assim para cada membro da igreja. Ouçam, pessoal, Deus quer entrar em seu coração. Deus mesmo quer entrar em sua família. Você não é cristão porque conhece as doutrinas. Não adianta saber sobre o estado dos mortos se você não conhece o estado dos vivos. Não adianta saber sobre a profecia dos 2.300 dias de noite. Você deve conhecê-las, não me entenda mal. Mas não adianta se Jesus não vive em seu coração. E Deus realmente quer entrar em seu coração, em sua família, em sua igreja. Não deveria sua oração ser, venha o teu reino hoje em meu coração. Que o teu reino venha hoje em Jesus. Por favor, eu tenho muitas necessidades, mas não vou pedir mais nada. Uma coisa eu peço, eu quero que você entre na minha família. Ellen diz, é dever dos pais, todas as manhãs, orar pela presença de Deus na vida da família e na vida das crianças. Ela diz, é dever dos pais. Quando você ora isso, ela diz, ore por um batismo diário fresco, Espírito para seus filhos. Ore para que Deus os cercar com, lembre-se do que a Bíblia diz. Em hebraico, no Antigo Testamento, é shalat. No Novo Testamento, em grego, é panoplia, de onde vem a palavra panopli. Lembre-se do anjo. Noite passada, o versículo da Bíblia, o anjo do Senhor acampa, você se lembra? Acampa ao redor daqueles que o temem. Deus quer colocar uma cerca de proteção, uma cerca do céu ao seu redor. Deus quer que você viva na terra, como se já estivesse no céu. Deus quer que seu reino esteja ao seu redor. Eu amo água no céu. Vou colocar minha casa no lago. Eu me lembro quando eu era criança e estava quente, 42 graus Celsius, 43, 44. Minha mãe colocava um pouco de cloro e eu entrava na água, ia até o fundo, me refrescava e me sentia muito bem.
E eu falava com meu pai e dizia: por que você ora tanto? E meu pai dizia: você sabe como é quando você vai debaixo da água? Sim, como você se sente bem, refrescado, resfriado. O que é a água está em volta. Essa é a razão pela qual eu oro. Quero que o céu esteja em volta. Quero que o céu esteja em volta dos meus filhos, em volta do meu cônjuge, em volta da minha família. Eu oro até que fiquemos cheios de céu. E se cada pai, cada mãe fizesse isso, Senhor, venha com seu reino na minha família. Eu vou continuar o próximo. O segundo serviço, mas quando começarmos o segundo serviço, continuarei, extremamente importante. Ellen White diz, este parágrafo extremamente importante. Ela diz, aqueles ouçam com atenção, aqueles que estão em comunhão contínua com Deus. Você pode repetir. Aqueles que estão em comunhão contínua com Deus, ela diz que sentiriam a presença do mundo invisível ao seu redor. Ela diz que terão a presença dos anjos ao seu redor. Ela diz que sentiriam isso, eles sentiriam isso. Lembre-se, em 2 Reis, 1 Reis, capítulo 16, eu acredito que o exército sírio está atacando Israel. E toda vez que Israel conhece os planos, então o exército sírio vem com um plano diferente. Israel conhece o plano, eles vêm com um plano diferente. Israel conhece o plano e o rei sírio diz a eles, quem é o traidor que conta o que planejamos? E um dos soldados diz, ninguém. Há um profeta em Israel e Deus lhe mostra em sonhos o que você planeja. E ele diz ao rei. Então o rei sírio diz, traga o profeta. Na manhã seguinte, o profeta e seu servo estão em algum lugar, a cabana nas montanhas, e quando acordam e abrem as janelas para fazer 1, 2, 3, 4, você sabe, exercício. Quando abrem as janelas, o servo diz, uau, a montanha está cercada pelo exército sírio, estamos acabados. Você se lembra da história? E o que o profeta diz? Senhor, abra os olhos dele. Ambos são adventistas, ambos guardam o sábado, ambos comem brócolis, ambos vão à igreja, ambos cantam cumbaiá, ambos se saem. Muito bem. Mas um tem os olhos abertos e o outro tem os olhos fechados. Você pode estar na igreja e ter os olhos fechados. Jesus diz que eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Um deles conhece todas as doutrinas. Não me entenda mal. Devemos conhecer as doutrinas, mas isso não tem valor a menos que você tenha o céu em seu coração. Um deles conhece as doutrinas, mas não tem conexão com o céu. E quando Jesus voltar, ele vai dizer a ele, eu não te conheço. E o cara diz, Senhor Jesus, eu fui à igreja todo sábado. Sim, você foi. Eu comi tofu, Jesus. Sim, você comeu. Eu devolvi o dízimo, Jesus. Sim, você devolveu. Mas eu não te conheço, porque ele não tem o céu. O outro vê e diz, Senhor, abra os olhos dele. Este membro da igreja é cego. Abra os olhos dele para ver o anjo do Senhor acampando. Você me segue? E quando Deus abriu os olhos do servo, ele vê milhares e milhões de anjos, brilhantes, extremamente poderosos. E ele diz, uau, as pessoas que têm o céu em seu coração têm paz em meio à crise, porque nunca estão sozinhas. Elas têm o céu, estão no céu. Não deveríamos orar todos os dias? Venha o seu reino ao meu coração e à minha família hoje, por favor. Eu preciso de você mais do que preciso de bênçãos, mais do que preciso de um emprego, mais do que preciso de cura, mais do que preciso da sua presença. Não deveríamos orar essa oração todos os dias? É isso que Jesus diz quando ele diz, venha o teu reino. É um tempo contínuo presente. Deus diz que o que você precisa não é o que você ora. Você precisa do reino de Deus em sua família. É isso que você precisa. Vamos terminar. Eu passei 1 minuto. Estou indo bem. Apenas 1 minuto. Vamos terminar com uma oração e continuaremos. Ouça, se você veio aqui e apenas ouviu mais um sermão, e você já ouviu 1000 sermões, isso não te ajuda. Deus está te chamando para agir sobre isso. Você se lembra do versículo da Bíblia? Hoje
se você ouvir a sua voz. Não endureçam seus corações. Você se lembra do versículo da Bíblia. Hoje, se você ouvir a sua voz, faça isso. Amém. Vamos orar juntos. Pai no céu, que privilégio que você deseja vir com sua presença, com seu reino em nossos corações, em nossas famílias, em nossas igrejas, para que possamos experimentar o céu mesmo. Agora, nesta sociedade, e que possamos mostrar o céu às pessoas que sofrem e estão estressadas ao nosso redor. Por favor, ajude-nos a desejar isso. E entender que você está pronto. Não precisamos implorar a você para vir. Você já está esperando que nós oremos essa oração. Você já está à porta dos nossos corações, esperando que o convidemos a entrar. Por favor, ajude-nos a orar essa oração diariamente. Pedimos em nome de Jesus. Amém.